Olá, amigos. A doutrina espírita ela é muito clara quando nos apresenta o mundo em que nós vivemos como característica primordial a presença do sofrimento, a presença das vicissitudes, a presença da dor, como uma proposta divina de reconciliação nossa com as leis, suas leis, uma proposta divina de evolução, uma proposta divina de crescimento espiritual. Então, quando Allan Kardec, didaticamente, nos apresenta a doutrina como o mundo em que nós vivemos, como um mundo de expiação e de provas, ele nos dá já uma característica dos tipos de sofrimento que encontraremos aqui. Mas, por exemplo, Jesus não tinha nada a expiar, e não tinha nada a provar, e se propôs a sofrer. Por quê? Então, para ele, Jesus, o sofrimento foi uma aula para nós. Então, o sofrimento tem várias feições. Por isso, nós vamos trazer para vocês hoje, na nossa reflexão, uma página do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, onde, através do seu orientador Druso, ele vai nos dar uma aula num capítulo, o penúltimo capítulo desse livro Ação e Reação, uma aula maravilhosa, onde ele vai falar da dor de uma maneira diferente, também abordando a visão que Kardec nos apresenta, mas algo a mais. Ele nos apresenta a dor dizendo assim, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Quer dizer, a dor faz parte da vida que cresce aqui na Terra, da evolução. Quem está dizendo isso é Druso. E daí, Druso apresenta para André Luiz a divisão da dor em três partes. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Olha que interessante, gente. A dor evolução é a dor que faz parte das vicissitudes do mundo. Quem vive no mundo passa por intempéries. Vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai ter dor de cabeça, vai ter dificuldades próprias no mundo. São dores da evolução. Inclusive, nesse momento, nessa análise, Druso coloca os animais ou vegetais que não precisam expiar, mas estão em evolução. Então eles falam que as dores do mundo, a agressão das pestes sobre as plantas, os matadouros para os animais, são dores de evolução. Porque eles nada devem, não têm consciência de seus erros, mas eles evoluem. E a dor fará parte, não é um único mecanismo de evolução, mas fará parte do mecanismo de evolução de todas as criaturas de Deus na Terra. Então a essa dor, Druso chamou de dor evolução. A dor expiação é aquela que o Espiritismo já nos apresenta, dizendo que é aquela que está ligada aos nossos débitos. Então Druso diz assim, ele vai falar de uma maneira bastante interessante. A alma, ela ressurge no equipamento físico, quer dizer, ela nasce no mundo, ela renasce, reencarna, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal. Então aqui ele vai explicar aquilo que Allan Kardec nos ensina, através dos espíritos superiores, esse mecanismo do corpo espiritual que adoece, e na reencarnação adoece o corpo físico, como um mecanismo de libertação da alma. Então uma alma que se enche de crueldade, ela lesiona de tal forma, com a crueldade, o seu próprio corpo espiritual, que na outra vida física ele lesiona o seu corpo físico através dessa veste espiritual, ela lesiona o corpo físico, gerando a dor, as tendências, vamos dizer assim, as moléstias do organismo, como diz Druso, são tendências, nasce com as tendências para aquelas enfermidades particulares. Mas, diz Druso, se nasce com as tendências trazida pelo corpo espiritual, consequência das vidas pretéritas de determinadas enfermidades, também nasce com as possibilidades de neutralizar essas energias negativas, através do quê? Através da oração, através da disciplina retificadora, quer dizer, uma vida exemplar, uma vida reta, uma vida proba, através da resistência mental, a luta contra as suas más tendências.
como propõe o Espiritismo, né? A luta com as más tendências e pelo serviço ao próximo. Isso é tão verdade que chega, então, no final, a gente poder comparar com a frase do grande apóstolo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo vem com aquela predisposição para enfermidades gravíssimas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, de repente ele passa a ter uma discreta perturbação orgânica em função da nova vida a que ele se propõe. E essa dor, seja ela pequena, seja ela intensa, chama Druso de dor expiação. E aí nos apresenta uma novidade. Druso nos apresenta a terceira dor, a dor auxílio, dizendo assim: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, quer dizer, durante a vida, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Quer dizer, a gente começa a se envolver com as coisas da vida e, de repente, começa a se comprometer. E aquilo que era para ser, aquela vida que era para ser uma vida iluminativa, passa a ser uma vida comprometida com novos erros, novas quedas morais. Então diz assim Druso: pela intercessão de amigos devotados do mundo espiritual, a nossa felicidade, a nossa vitória, eles que torcem por nós, eles vão interceder e pedir a bênção da enfermidade. E a enfermidade nos chega como auxílio para impedir que prossigamos aquele caminho de queda moral, ou também para evitar que caiamos em crimes mais pesados ainda e nos endividemos mais do que nós já estávamos endividados. Então, diz Druso que a dor auxílio é um pedido dos espíritos superiores a nosso favor quando eles veem que nós estamos sendo envolvidos pela vida e tendendo a errar novamente ou a piorar os nossos comprometimentos com as leis de Deus. Então essas dores normalmente chegam na forma de cânceres, na forma de AVCs, derrame, daquele que a pessoa não consegue mais se mexer. Há uma história num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda que narra um indivíduo espírita que entra num desequilíbrio tal moral, conhecendo a doutrina, e resolve planejar o assassinato da sua esposa, e ele se entrega ao álcool, se desequilibra totalmente, e quando está para o desfecho dos seus planos, os benfeitores vêm e fazem com que ele tenha um derrame cerebral, um AVC, um acidente vascular cerebral, e ali ele não consegue impetrar aquele erro que ele estava programando. Então, com isso, essa enfermidade que lhe chega como uma bênção, impedindo que ele agrave as suas condições. E é isso que Druso fala. Ele diz assim: o infarto, a trombose, a hemiplegia, né, a paralisia de um lado do corpo, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através da enfermidade, através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual, para desencarnar em paz. Então a dor auxílio não serve apenas, diz Druso, não serve apenas para impedir que a pessoa se comprometa mais, mas serve também para ajudá-lo a desencarnar melhor. E mesmo que não esteja se comprometendo, vai ajudá-lo a desencarnar melhor. Então ele diz assim: ao invés da pessoa passar para um serviço de desencarnação súbito, abrupto, sofrido, ele vai se preparando para a sua desencarnação através de uma enfermidade que não estava na sua programação, mas que vem por intercessão do alto para facilitar a entrada na vida imortal. Fica aqui hoje essa reflexão para as nossas análises e nosso aprendizado. Um grande abraço a todos.